Walter Casagrande Júnior, mais conhecido como Casagrande ou até Casão, para os mais íntimos, é um dos grandes ícones da história do futebol brasileiro. Hoje teremos a honra de recebê-lo aqui no Mulheres, mas antes, vamos acompanhar uma matéria agora. Faro de gol, ídolo, presente na história política, do futebol e do país. Polêmico. Walter Casagrande Júnior, paulistano, nascido em 15 de abril de 1963. Começou a carreira como atacante do Corinthians nos anos 80. Por 7 anos defendeu o timão. Teve passagens pelo São Paulo e Flamengo. Na Europa, jogou pelo Porto de Portugal, Ascoli e Torino da Itália. Defendeu a seleção brasileira em 85 pelas eliminatórias e foi convocado para a Copa do Mundo do México em 1986. Fora das 4 linhas, Casão colecionou atividades políticas importantes. Em 1982, fez parte da Democracia Corintiana, movimento que respeitava os direitos dos jogadores. Durante os anos de 83 e 84, foi presença ativa nas manifestações por Diretas Já, que pedia votação direta para presidente. Durante sua carreira de jogador, Casagrande se envolveu com drogas e tornou-se dependente químico. Em 2007, 11 anos após encerrar a carreira, o ex-jogador sofreu um grave acidente de carro e chegou a ficar em coma. Após receber alta, iniciou o tratamento em uma clínica para se livrar das drogas. Casagrande deixou os gramados em 1996, mas não abandonou o futebol. Tornou-se comentarista da ESPN, canal de TV por assinatura, e na TV Globo, onde ficou por 25 anos. Muitos títulos conquistados, 3 livros lançados, palestras sobre dependência química. Agora, no Mulheres, Walter Casagrande Júnior vai contar em detalhes tudo sobre sua vida e carreira. Léo, nosso colega, parabéns pelo off. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Como Regina. corintiano, eu adoro te ver com a camisa do Corinthians. Uma coisa impressionante, Eu também Casagrande. gosto. Eu comecei lá com 7 anos de idade, 8 anos de idade. Eu joguei dente de leite, sou de família corintiana, sou super corintiano. Quer dizer, o meu objetivo principal era jogar titular com a camisa do Corinthians. Então, logo cedo na vida, você realizou um grande sonho. Sim, foi rápido. Eu fui emprestado para a Caldense com 17 anos, fiquei em Poços de Caldas 1 ano, voltei com 18 e já estreei, fazendo 4 gols contra o Guará de Brasília e foi embora. Me surpreenderam 2 números, 7 anos no Corinthians só. Profissionalmente. E aqui conversando, você falou que jogou com Sócrates só 2 anos e meio. 82 inteiro, 83 inteiro, metade de 84 no Corinthians. Depois 85, 86 na seleção brasileira. Mas a nossa vida foi tão intensa, né? Exatamente. Não só individualmente cada um, mas como dupla também, em campo, fora de campo, que parece... Eu também acho, às vezes, que eu joguei com o Magrão uns 10 anos. E na realidade foram 2 anos e meio. O número não traduz. Daí a gente vê que tempo é uma coisa que às vezes não faz sentido, né? O número. A intensidade, quando você vive uma vida intensa, quando você é intenso em tudo que você faz, quando você se entrega 100% em tudo que você faz, você não percebe o tempo, você percebe a qualidade de vida e a qualidade de relacionamento que você tem. Então foram 2 anos e meio, que parece que foram 10. Com o Sócrates. Com o Sócrates, sim. Né? E é isso, cara. Nós fizemos tanta coisa que, na realidade, foram 10 anos de relacionamento, porque nós fizemos tudo em 2 anos e meio. Intenso é uma palavra que te define, uma das palavras que te define, não? Eu sou intenso, sempre fui intenso, desde garoto eu sou intenso, sabe? Eu sou um cara que me entrego 100% em tudo que eu vou fazer. Eu não consigo fazer nada sem paixão. Eu não consigo ir em nenhum lugar se não me mexe com a paixão dentro de mim. Eu não viria no Mulheres se eu não tivesse de cara com o convite
ter batido assim uma sensação gostosa, sabe? Uma energia boa. E aí eu me apaixono pelo lugar, pelo programa, e eu vou. E vai inteiro, né? E faz inteiro. Faço inteiro, faço tranquilo. Aliás, da outra vez, você foi obrigado a cancelar porque você tá... Era Covid? Eu não me lembro, me perdoe. Eu ia viajar, era segunda-feira que eu ia vir aqui. Eu ia viajar na quarta. Foi isso mesmo. E na sexta, no sábado, meu teste deu positivo. Eu nem fui para a Copa no dia que eu teria que ir. Eu cheguei depois da abertura. Eu cheguei 2 dias antes da estreia do Brasil. Eu fiquei fechado em casa uns 15 dias, saía para fazer o teste, dava positivo. Saía, dava positivo. E eu não ia viajar. Foi a primeira vez que você teve? Foi a primeira vez que você teve Covid? Não, assim, forte foi a primeira vez. Eu tive no meio da pandemia, quando eu já tinha voltado a trabalhar no estúdio da Globo, mas assim, eu tive porque deu positivo. Tá. E eu não senti nada. Eu senti umas dores no corpo, dor de cabeça numa quarta-feira, fui pro Einstein, já deu negativo de manhã. Então... Passou meio batido, sim, sabe? Fiquei até em dúvida se foi, se não foi. Dessa vez, eu fiquei... Deu resultado no sábado, eu tava com dor no corpo na sexta, eu fiquei uns 4 dias pesado. Aí atrasou sua ida pra Copa, mas foi. Como é que foi lá, Casagrande? Cara, falar dessa Copa, você tem que falar de diversas coisas diferentes, né? Vamos lá. Escolha o que você quiser falar. Então, a primeira parte é o seguinte, um país que não respeita os direitos humanos, pois é, que a mulher é considerada um ser inferior, e a homofobia é crime. Então, só nisso eu já não queria estar lá. Só nesse ponto, a Copa não deveria ter sido lá, porque o futebol é um meio de inclusão. O futebol sempre foi o esporte que todo mundo chega, todo mundo joga, todo mundo respeita, não importa a raça, a cor de pele, classe social, sim, sabe? Agrega, né? Agrega. Todo mundo gosta de jogar futebol. Aí você vai para um lugar que tem esse tipo de comportamento, né? Foi comprada a Copa. Tem até um documentário no Netflix sobre a FIFA, não é? Sobre o esquema da FIFA. E deixa muito claro isso. Lá não teve clima nenhum de Copa. Nenhum de Copa. Só tinha Copa dentro do estádio, dependendo da torcida da seleção que jogava. A Argentina foi para a Copa mesmo, os torcedores foram para a Copa, Marrocos, os franceses, os ingleses, mas todo mundo numa sintonia muito mais baixa, porque para quem gosta de Copa do Mundo, para quem vai e gosta de beber cerveja, gosta de beber no estádio, gosta de entrar, depois sair e parar no barzinho, lá não podia. Houve. Então ficou uma coisa muito esquisita, sabe? Você andava pela rua, parecia que não estava acontecendo nada, sabe? Então, assim, aí as pessoas falam, pô, mas foi super organizada. Todas são. Foi a 7ª que eu fui, 8ª Copa do Mundo. No Brasil foi também? Todas são organizadas, todas. O IBC, né, o Centro de Jornalismo é maravilhoso, lá era maior, porque eles gostam de tudo avantajado, mas foi. Os estádios eram maravilhosos, na França também era, na Alemanha também era, em todos os lugares, na África do Sul, enfim, tudo foi como foi em como sempre é. Só que o país não vive futebol, o país vive uma coisa muito estranha, cara. Bicho, eu ficava no hotel, aí eu entrava no programa ao vivo na UOL, né? Que eu tô no UOL, fazia o programa ao vivo. Então eu descia, tinha uma salinha tipo essa assim, eu sentava aqui, punha o tripé aqui e entrava ao vivo. Foi a Copa toda. Aí acabou num domingo. Dormi na segunda de manhã, eu fui no restaurante, voltei e eu ia sentar no mesmo lugar, já tinha uma placa. Só mulheres. Only ladies. Não misturava. No outro dia, para você ver como eles só estavam abrindo um pouquinho porque era a Copa do Mundo. A hora que acabou a Copa, o recado foi esse, gente, nós vivemos assim, acabou a Copa, não tem mais... Acabou essa palhaçada. Não tem mais liberdade para ninguém e tal. Foi desse jeito, entendeu? Agora, foi lindo de ver a Argentina ganhar, foi lindo de ver, né? Claro. Foi a maior final de todos os tempos, praticamente. Esse jogo Argentina e França. Não, que jogo, pelo amor de Deus. O Messi jogando muito, querendo ganhar a Copa, que talvez tenha sido a última, foi lá e ganhou a Copa, e foi o melhor da Copa. Não, e um fazia aqui, outro respondia então, ali. O Mbappé fez 3 gols na final, foi o artilheiro da Copa. Foi muito legal. Então teve muitas coisas bacanas dentro a torcida de Marrocos, né? A torcida argentina. Marrocos, foi tudo surpresa. Dentro do estádio. Era Copa. Era Copa. Porque os jogadores faziam ser Copa, né? Você só via craques ali, os melhores jogadores do mundo, então você estava vendo um jogo dos melhores. Então é uma Copa do Mundo, mas a energia de Copa foi só em alguns jogos, não foram em todos que tinha energia de Copa, não.
A produção preparou aqui um esqueminha, que é o seguinte. Ah lá, cada bolinha um assunto, você escolhe a bolinha, no final você vai responder todos, né, Casagrande? Você está ciente disso? Menos que você não queira. Escolhe uma bola para a gente começar. 2. 2. O que é? Carreira internacional é Corinthians, o que você quiser falar. Se quiser, se não quiser, a gente parte para outra bola. Assim, foram duas coisas marcantes na minha vida. Primeiro, como eu falei, eu venho de família corintiana, super corintiana, todo mundo. Sou super corintiano. Meu sonho, quando eu fui treinar no Dente de Leite do Corinthians, o meu sonho era chegar onde você chegou. Era jogar com a camisa do Corinthians no profissional. Esse era o primeiro sonho de todo garoto daquela época. A gente não sonhava com a Europa, porque não tinha isso. A gente não sonhava em ganhar muito dinheiro, porque também não tinha isso. A gente era apaixonado pelo esporte e pelo clube. Tinha amor pelo clube, né? Tinha amor pelo clube. A maioria da garotada torcia pro clube onde jogava. Então, o meu sonho era jogar no Corinthians. Aí foi melhor do que eu esperava, né? Estreiei fazendo 4 gols, fui bicampeão, fui artilheiro com 28 gols em 82. Tive uma relação, conheci um cara super especial, super importante na minha vida, um cara que eu sou apaixonado até hoje por essa pessoa, que é o Magrão, né, o Sócrates. Então foi muito importante. E na Europa foi também uma coisa assim, acima do normal, porque eu fiquei 7 anos na Europa. Numa época que não era tão comum como hoje. Não era tão comum, só podiam ir 2 estrangeiros para o clube, não era uma coisa que poderia ir todo mundo. Isso eu não sabia. Nos anos 80 só podia... Quando eu cheguei lá, só podiam ter 2 estrangeiros, na Itália, né? Depois... Por determinação deles. Regras da Confederação Reserva de Italiana. mercado. E no outro ano começou a ter 3. Eu joguei no Porto, antes no Portugal, fui campeão da Champions League, tive uma contusão gravíssima, não joguei a final. Aí eu fui para o Ascoli, que é uma equipe pequena, que eu escolhi ir por qualidade de vida. Eu estava com um filho pequeno de 1 ano, depois nasceu outro filho lá na mesma cidade. Filhos? Tenho 3. E aí eu escolhi ficar aí, fui muito feliz lá. Depois eu fui para um time que eu sempre quis jogar, que foi o Torino. Meu pai sempre me contou a história do grande Torino dos anos 40, que eles sofreu um acidente em 49, morreu todo mundo, e acho que era 6 de maio, todo ano 6 de maio a gente vai lá no Morro de Superga, onde é a igreja lá. Prestar homenagem. Prestar homenagem, a cidade toda, metade da cidade, que a outra metade é Juventus, né? Sobe a pé, com vela, é uma coisa super emocionante. Engraçado que Juventus equivale ao Corinthians aqui, né? Mas você quis ir pro Torino. A Juventus, ela é, na realidade, é o Torino que é o Corinthians. O Torino é o time da classe operária, né? A Juventus, os donos da Juventus são os donos da Ferrari e da Fiat. E os torcedores do Torino, eles são os operários da fábrica da Fiat. Entendeu? Então era uma questão muito de povo mesmo. Era impossível você jogar no Torino e não ter um entendimento da história e da relação. Que legal. Eu já cheguei sabendo, mas claro que eu fui surpreendido pela intensidade daquilo que eu já conhecia. Então, por exemplo, o jogo Torino e Juventus, nós ganhamos por 2-0, eu fiz 2 gols. Naquele dia, eu entendi que uma vitória contra a Juventus, você ia conseguir fazer a classe operária da cidade ser feliz por um momento, porque no outro dia eles iam para a Fiat trabalhar e eles tinham ganho dos donos. Então é uma questão muito ligada à sociedade torinese e à classe operária da cidade. É uma coisa que mexeu muito comigo. Acho que isso aí está muito na minha vida, sabe? Coincide, sabe, de eu ter jogado no Corinthians na época da democracia corintiana, o time do povo, e eu chego na Itália e caio num time que sofreu uma tragédia enorme durante a história. E, cara, e tinha essa dinâmica. E tinha essa dinâmica de os torcedores serem operários, né? E é considerado o último grande Torino da história do clube, né? Esse 91, 92. Não, primeira bola foi. Segunda bola, que foi o número 2. Tá, então vai a... Qual agora? 6. 6. Nos pares, tá? Nos números pares. Tchananã. Copa do Mundo 2022. Falamos já, né? Quer falar mais alguma coisa? O que você mudar? Agora que eu vi a pergunta, me perdoe, produção. O que você mudaria na escalação do Tite? Cara, a minha opinião sobre o trabalho do Tite é muito direta. Não deu em nada, não evoluiu em nada. Chegou em 2016, a seleção estava em 6º lugar nas eliminatórias, todo mundo com medo dela não ir pela primeira vez. Ele fez um trabalho espetacular.
A seleção, ele estreou lá em Quito contra o Equador, o Gabriel Jesus também estreou naquele dia, eu estava fazendo o jogo lá com o Galvão, foi 3-1, o Gabriel fez 2, sofreu um pênalti, e dali em diante a seleção começou a jogar muito. E empolgou todo mundo, né? Em 18 nós chegamos empolgados lá para fazer a cobertura da Copa do Mundo, porque era uma relação muito próxima e foi muito mal a seleção. De 19 para frente, a seleção não evoluiu em nada. Tecnicamente, o Brasil só jogou com times fracos, com seleções fracas, jogou muito fora do Brasil, não criou uma identificação entre jogador e torcedor. A ostentação dos jogadores atuais, ela deixa uma distância muito grande, porque, cara, nós somos num país que, nesse momento, tem mais de 32 milhões de pessoas passando fome. Em plena miséria. Mas a pandemia, mas a pandemia e tudo mais. Aí você não tem, muita gente não tem almoço, café, almoço e janta. Aí os jogadores ostentam iates, carrões, viagens, festas, churrasco folheado a ouro, essas coisas todas. O torcedor daqui, que faz parte desses 32 milhões, ele adora futebol, é aquele cara que ama a seleção brasileira, tem os ídolos jogando lá, mas na hora que ele olha isso, ele fala assim, pô, natural. Eu não tenho nada a ver com isso. A minha vida não é essa. Então eu acho que falhou nisso, tinha que ter tido um trabalho psicológico, né, e social melhor, fazer um entendimento. Né? No futebol ninguém se preocupa com isso, mas o jogador que vai para a seleção brasileira ele tem que ter um entendimento do que, como está a sociedade brasileira naquele momento que ele está defendendo a seleção, para ele saber o que é importante, ele falar, fazer e jogar. Do ponto de vista individual, Casagrande, eu até entendo, assim, uma pessoa que nunca teve nada e depois tem acesso e quer desfrutar, porque conquistou com os próprios méritos. Mas falta essa visão. Então, desfrutar não é o problema. Por isso que eu acho que a seleção falha, a CBF falha nesse preparo. Então, joga o garoto lá. Porque a crítica é para o garoto. Então, curtir, comprar o que quiser, fazer o que quiser. Legítimo. É legítimo porque eles ganham dinheiro legitimamente. Eu contesto os valores que existem no futebol já faz alguns anos. Mas existem esses valores e os jogadores ganham. O que eles precisam ter, a noção. É a noção e a consciência e o entendimento de como está a sociedade brasileira naquele momento. Por exemplo, o Richarlison, da seleção, ele sabe. Ele se posiciona, ele comprou oxigênio para Manaus, ele sempre postou alguma coisa da cidade dele, da infância dele e tudo mais. Entendeu? Mas o futebol brasileiro se perdeu. O impacto das atitudes dele na vida do brasileiro, eu acho que eles perdem esse entendimento. É isso. A CBF precisa fazer esse trabalho. Eu estou batendo nessa tecla já faz algum tempo, mas depois dessa Copa, do jeito que foi, eu acho ele está fazendo a coisa certa, dispensou a comissão técnica toda, Tite, Juninho, mandou tudo fora, vai fazer uma nova. Eu acho que ele tem que cortar a ligação com ex-jogadores que têm muita influência dentro da seleção brasileira. Por exemplo? Os caras do pentacampeonato, sabe? Outros jogadores também que gostam de dar palpite quem vai ser o treinador, quem tem que convocar, critica quem convoca. Cara, tem que chegar lá, o treinador ter a cabeça limpa e a CBF dar toda a retaguarda para ele convocar quem ele quiser, não fazer jogador com cadeira cativa, não fazer turminha, porque aí a gente viu o que deu em 22. Se te chamassem para assessorar, você iria? Não. De alguma maneira? De nenhuma maneira. Eu sou um cara que eu estou dentro do jornalismo esportivo, né? Hoje, já faz algum tempo, eu escrevo sobre futebol, sobre política, sobre música, sobre sociedade. Sobre a vida. Sobre a vida. Eu não quero perder esse espaço. Eu fui convidado para fazer parte da transição do esporte do governo Lula. Eu estava no UOL e na Folha. O UOL, tudo bem, e a Folha falou que se eu aceitasse, eu teria que parar de escrever para a Folha, naquele momento. Porque ia conflitar. Conflito de interesses. E eu escolhi continuar na Folha. Eu não quis largar, porque essa é a minha vida. Minha vida não é fazer transição, ser o ministro do esporte, ou ser secretário, qualquer coisa que seja. A minha visão... Você pode ajudar fazendo o que você faz. A minha visão, o meu entendimento das coisas é como um cidadão brasileiro, sabe? Como um jornalista esportivo. Eu gosto de colocar as coisas. E num posto você fica limitado, você não pode ter, né, você perde a independência. Uma coisa que eu não quero perder nunca na minha vida, que eu conquistei, é a minha liberdade, que sempre foi a coisa mais importante da minha vida. E custa caro. Custa caro, passei por problemas enormes por causa do que eu não sabia lidar com o instinto alto de liberdade que eu tinha, e a minha total independência. As pessoas... tudo que eu falo vira uma polêmica, vira uma guerra, ferve. Por quê? Porque eu falo de pessoas e falo de coisas que a grande maioria não quer falar.
dessas pessoas, porque essas pessoas são poderosas. Eu sou totalmente independente, eu não devo favor para ninguém. Então, se eu tiver que fazer uma crítica que eu acho que é verdade, eu não crio nada, eu comento, escrevo tudo em cima de fatos. Eu pego os fatos e dou minha opinião. Eu acho que o que você fala vira polêmica, porque você fala com tanta intensidade, com tanta verdade, que toca. Sim, não fala da boca para fora. Porque quando fala da boca para fora, você vai falar, tá. Sim, exatamente. Fala com tanta intensidade que chega. Eu gosto de mostrar o que eu estou falando, sabe? Eu não saio falando coisas que, aconteceu ou pode ter sido. Não, eu não vou... Por exemplo, o Thiago Leifert. O Thiago é uma coisa que já aconteceu, já falei, expliquei. Teve aquela polêmica forte durante a Copa. Eu não quero tocar nesse assunto. Eu quero que o Thiago segue a vida dele, eu vou seguir a minha. Eu quero mais falar de jogador de futebol. Né? Mais de jogador de futebol. E da sociedade. E da sociedade. Por exemplo, quando eu falei que os jogadores da seleção do Penta, eles estavam lá sentados no camarote com o Emir, que é um ditador, e com o presidente da FIFA, que a Copa foi comprada e ele não fez nada para mudar isso. E os ex-jogadores da Argentina estavam com a torcida. Eu mostrei o fato. Aquela imagem foi muito clara. Didático. Não foi? Muito clara. E aí as pessoas se revoltam porque eles não querem que falem deles, eles não querem que critiquem eles. Eu não tenho nada a ver com a vida deles, cara. É isso que as pessoas não entendem, sabe? Eu estou ali como jornalista e para escrever sobre o que eu estou vendo. Não é só sobre o jogo. Eu fui para lá e tanto a Folha como o UOL me pediram para escrever sobre o país, para escrever sobre o que acontecia fora do campo, o que eu via, sabe? Porque eu tenho essa facilidade de colocar para o papel aquilo que eu estou vendo, né? Então, hoje você é muito mais jornalista. Sou mais jornalista. Muito mais jornalista. Eu não tô em TV nenhuma por enquanto, né? Eu estou no UOL, escrevo para o UOL e participo dos programas que eu sou convidado, assim, até diferente. Eu fui na CNN, acho que umas 4 vezes, debater sobre política, sabe? Eu não sou um especialista em política, eu sou um cidadão brasileiro politizado. Então, minhas opiniões sobre política, ela é bem humana, né? Ela não é técnica. Eu não uso termos técnicos. Eu não sou economista, não sou advogado, não sou jurista, não sou nada. Eu sou um cidadão brasileiro que sempre se preocupou com a sociedade e com a política. Então, eu coloco as minhas opiniões bem humanas, né? Como cidadão que vive e observa, né, Casagrande? Sim, sou bastante observador e eu gosto de colocar a gente coisas. percebe. Preciso fazer o meu chão, já venho. Tá bom. Quantas bolinhas você respondeu? 2, né? A número 2 é a número 6. Isso. Tá bom. Faltam as outras bolinhas. Eu não tinha visto que tinha pergunta da produção. Vontade de perguntar. Casagrande, você foi atleta, dizem que atleta não tem saúde, é verdade? Porque exige. Não, por exemplo, o atleta, ele tem sequelas. Você falou que teve uma contusão seríssima no Porto. Então, eu tenho sequelas do tempo de jogador, né? Mas eu caminho no Ibirapuera 2 vezes por semana, faço treinamento em academia, faço treinamento numa clínica, sempre no meu limite, né? Eu não posso correr, porque eu não tenho ligamento no joelho. E eu ando com uma joelheira, ó. O tempo todo. Atividade física faz bem pro corpo, mas me faz bem pra cabeça. Não, é uma coisa impressionante. O lance é o seguinte, quem é atleta de competição, atleta de alto rendimento, ele acaba a carreira dele destruído. Quem joga vôlei tem o ombro ferrado, o joelho ferrado, basquetebol, enfim, cada um no seu esporte esforça e tem um movimento repetitivo em algum lugar. E aí você fica com um problema mesmo. Isso aí não tem, é uma escolha, mas, cara, ser competitivo no esporte é a coisa mais linda do mundo. Sem dúvida. Então vamos, diga. A1. A1, já sabe. Vai na 1, agora foi no ímpar. Bora. Seleção brasileira. De 86. No Mundial de 86 só tinha craques na seleção, o que pode ter desestabilizado o time nas quartas de final no jogo contra a França. Não, cara. Nossa, meu primeiro ano de faculdade essa Copa. Muito legal. Ali foi o seguinte, aconteceram muitas coisas, muitas mudanças de 85 para 86. O que aconteceu? De 85 para 86. 86. As eliminatórias de 85 era um time definido, um grupo definido. O Tele super bem-humorado, feliz de estar na seleção brasileira como treinador, jogamos pra caramba, foi ótimo. Já para a Copa 86, ele modificou, ele convocou 28 jogadores e ele ia ter que ir cortando alguns durante os treinamentos. Isso já causa uma instabilidade emocional. No grupo, né? No grupo, porque, claro, aqueles que eram garantidos, no meu caso eu estava garantido, eu era o titular até a Copa do Mundo, os outros jogadores, mas e aqueles que tinham chegado, que toda hora vinha perguntar pra gente, acho que vou ser cortado, olha, eu tô sentindo, calma, cara, vai treina. Então ficou essa instabilidade emocional.
Depois, quando Mas nós por que ele chegamos... fez isso, né? Então, eu não Enfim. sei por que foi essa escolha. Depois, quando nós chegamos na Copa, ele estava num período, talvez, não tão bem com ele mesmo, ficou muito separado do time, do grupo. A gente morava num lugar, ele morava em outro lugar, sabe? Teve muita incompatibilidade. Eu, no meu caso, eu tive bastante incompatibilidade com ele. Também não entendi muito o meu comportamento na Copa, sabe? Eu acho que eu fiquei decepcionado porque eu era um dos melhores em 86. Fizeram uma enquete com a imprensa, eu, Zico e Leandro eram os únicos unânimes, porque a gente estava voando mesmo. Até maio, tal. Quando chegou na Copa, no dia da estreia, eu não conseguia mais jogar. Eu estava lento, eu estava cansado, não sei o que aconteceu. Isso aí foi a primeira partida. Eita. E aí, cara, ele me tirou do time no terceiro jogo. E eu fiquei revoltado. Demorou muitos anos para eu falar assim, pô, ele estava certo, eu não estava jogando bem, o Mili estava melhor, realmente ele merecia entrar como titular. Mas na hora que você está vivenciando ali, o ser humano ele costuma justificar nos outros um erro dele ou uma deficiência dele. Então eu tive o mesmo comportamento que todo mundo tem praticamente. E você demorou quanto tempo para ter esse olhar sobre você mesmo? Não, cara, eu comecei a ter esse entendimento quando eu sofri um acidente e eu fiquei internado 1 ano, começou meu tratamento. E meu tratamento, o tratamento que eu fiz não era para parar de usar droga, era para mudar meu comportamento, fazer um conhecimento interno profundo sobre a minha existência, sobre os meus traumas anteriores. Demora anos para fazer isso. Então, tem gente que não consegue. Exatamente. E eu comecei a ter esse entendimento, foi aos poucos. Eu saí de alta depois de 1 ano, aí continuei ainda patinando, trabalhando, como eu faço até hoje. Hoje eu não faço com tanta intensidade as terapias, mas eu continuo fazendo. Quando eu adquiri um conhecimento não total, porque a gente nunca sabe, nós nunca temos um conhecimento total sobre a gente, porque as pessoas são imprevisíveis até para elas mesmas. Às vezes a gente tem um comportamento que você nunca teve e nunca imaginou que poderia ter. Mas eu entendi muito sobre comportamento humano. Eu entendi bastante. Então eu vi que naquela época eu fiquei revoltado porque eu estava revoltado comigo. Mas como eu não assumia a revolta comigo, eu justificava no Tele. Né? Então ele fez a coisa certa. E a seleção, na realidade, foi o melhor jogo contra a França. O melhor jogo da Copa da seleção brasileira foi contra a França. Uma falta de atenção numa jogada, acabamos tomando o gol, o jogo era meio-dia, um calor gigantesco, teve mais 30 minutos de prorrogação e os caras que jogaram a maior parte do tempo, eles estavam cansados, assim como os da França também estavam cansados. Só que os nossos erraram e os da França não. Então, é isso, são detalhes. Não tem aquele negócio, pênalti é loteria, não tem loteria nenhuma. Nós treinamos pênalti pra caramba, todo mundo treinou pênalti. Os caras da França também. O Tele fez as escolhas dele no campo ali, porque se baseando nos treinos. Mas aí, naquele jogo, tem a pressão emocional, quem perde cai fora. Você tem o desgaste físico de 90 minutos e mais um tempo, mais 30 minutos, por causa da prorrogação. Um jogo que você fica jogando e pensando, se a gente perder, eu vou cair fora, eu não posso errar isso, eu não posso errar aquilo. É uma pressão muito grande. E na hora de bater os pênaltis, quem tem o controle emocional melhor, quem consegue se conter com o nervosismo ou com receio de errar o pênalti de uma maneira melhor, quem consegue lidar com aquela pressão melhor, tem mais chance de fazer o gol. Eu acho que a nossa seleção ela não conseguiu lidar com aquela pressão que estava acontecendo e é normal. E além de tudo isso, tem o imponderável da vida, que foge do nosso controle sempre, o tempo todo. Cara, e o Brasil perdeu para a França, que era um grande time, já tinha sido terceiro ou quarta colocado em 82 e depois foi disputar a terceira semifinal de novo, em 86. E o nosso time poderia ter ido mais adiante, porque naquela partida poderia ter matado o jogo, poderia ter feito 2-3. E naquela época a seleção tinha, acho que a palavra certa talvez seja, tinha um impacto na nossa vida diferente do que agora claro, em 2022. porque... Era uma época, você lembra, 86? Sim, e a maioria dos jogadores jogavam aqui, o torcedor tinha identificação. O cara ia no domingo no campo torcer pro time dele, ele via 3, 4 caras da seleção. Então a relação torcedor-jogador de seleção brasileira era muito próxima quase época. Íntima. E politicamente o Brasil estava num outro momento, né? E que a seleção vinha nesse movimento. Estava chegando, as diretas não passou, mas o povo naquele momento demonstrou que queria democracia, queria liberdade. Então, os ventos eram bons para a gente, sabe? Tinha todo esse contexto. Então, 1, 2 e 6. Próxima 5. Bola 5. Tchananã.
Sócrates. Uma pergunta da produção. Como era o dia a dia com o Sócrates? Se você pudesse estar com ele novamente, o que diria? O Sócrates morreu em Ribeirão, né? Não, morreu aqui em São Paulo, Morreu em no São Paulo? Einstein. Assim, a minha relação com o Sócrates eu já falei, né? Mas eu vou explicar melhor. A gente tinha, não só eu e ele, mas principalmente eu e ele. Se você pegar, às vezes eu pesquiso, olha quantas fotos tem que eu tô com ele, conversando, ou dentro do campo, ou fora, batendo papo em aeroporto, abraçado no treino da seleção ali em cima, junto das diretas. Então a nossa relação de carinho e de amor, ela é demonstrada através de fotos. Eu não fico contando. Se alguém quiser fazer esse teste, como vocês fizeram aqui, essa mini pegada aí de fotos, você vai pegar quase 100 fotos, ou até mais de 100 fotos, que nós estamos nessa condição, próximos, conversando, demonstrando carinho um pelo outro, sabe? Um esperando o outro para ir em tal lugar. Ó, mais uma foto que eu acho que é aeroporto, ou dentro do treinamento do Corinthians. Eu esperava ele pra gente ir embora, ele me esperava pra ir embora. Ele era muito mais velho que você? Porque... Ele tinha 27, eu tinha 19. Ah, tá. Isso Engraçado que... Então, essa foto é linda. Essa foto teve a briga do Serginho com o Mauro, Corinthians e Santos. E eu fui tentar apartar. Serginho Chulapa. Eu fui tentar apartar aquela briga toda. E eu me emocionei. Porque, eu era amigo dos dois, a gente se via no domingo à noite, a gente ia nos barzinhos, eu não estava entendendo por que estava tendo aquela briga entre eles, sabe? E mexeu muito comigo, comecei a chorar, eu tinha uma queda emocional no campo. E eu estava explicando para ele, ali a foto, assim, você vê, eu tô chorando, mas eu tô falando. E ele tá ouvindo como um psicólogo, e ele falava, eu sei, Casal, eu percebi, mas calma, vamos continuar o jogo, eu percebi, depois a gente conversa. Então a minha relação com ele era essa, era desse jeito, era assim. A gente gostava de treinar porque a gente gostava de estar junto. A gente ficava, quando tinha treino, a grande maioria das vezes a gente ficava o dia inteiro juntos. A gente saía do treino da manhã, a gente ia tomar cerveja. Amigão pra valer. Voltava no treino da tarde. De sexta-feira a gente ia em shows, que eu pegava os ingressos pra gente ir em shows com a família e tal. E a minha relação com ele foi essa. Ela é contada através de imagens e fotos. Não tem dúvida da relação minha com o Magrão. De paixão, de amor, de carinho, de afeto. De se sentir bem um do lado do outro. Ele tem provas. As fotos, elas mostram carinho, não mostram? Muito. Quando eu vejo essas fotos, eu falo assim, cumplicidade. Eu olho assim e falo, esses caras se amam, bicho. Olha como eles estão. Então é isso, cara. A minha relação com o Sócrates é uma relação de amor mesmo. Próxima bolinha. Qual foi essa bolinha que você escolheu? A 5? Do Sócrates. 5. Agora eu quero a 3. Agora mudei para ímpar, tá vendo? Percebi. Drogas. Quando você decidiu pelo tratamento intensivo contra a dependência química? Então, eu não decidi nenhum tratamento, porque eu estava tão envolvido com a droga que eu nem percebia que eu tinha perdido o controle da minha vida. A gente não se enxerga, né? A verdade é essa, não? Principalmente quando você está dependente de alguma coisa. Porque, na realidade, a dependência é a compulsão. Você desenvolve uma compulsão dentro de você que aí ela se direciona para qualquer coisa. Tem gente que se mata de chocolate, de compras, jogo. Às vezes é relacionamento. Relacionamento, tem todo tipo de compulsão. Mas quando você está tendo essa compulsão, você acha que está agindo normal. Você não tem a percepção de que você está sendo excessivo em alguma coisa, né? Então, para mim, eu estava quase morrendo, magro, ferrado. Eu olhava e falava, não, tá tudo bem, eu paro a hora que eu quiser, tal, até o acidente. Então, não foi minha escolha. Foi uma coisa que não tinha o que fazer. A vida impôs. Quando meus pais me viram ali no hospital, pesando 71 quilos, eu tenho 1,91 m, todo cheio de furúnculo no corpo, porque estava expulsando impurezas do sangue. Cara, eles não tiveram dúvida e salvaram a minha vida, cara. A minha família salvou minha vida e a clínica Greenwood, né, lá em Itapecerica da Serra, que eu faço meu tratamento até hoje, salvou minha vida também. Então, a questão não foi escolha. Eu tive escolha depois. Eu fiquei 1 ano internado, comecei a patinar, porque eu gostava de tomar chopp, achava que o álcool não tinha problema nenhum comigo, meu problema era a droga, que muitos falam isso. Como se fossem diferentes, né? Aí eu me internei e fiquei mais 3 meses, porque eu quis sair de lá, não tinha melhorado nada, minha cabeça não tinha mudado. Aí em setembro de 2015, eu resolvi ir ficar um final de semana na clínica. Eu só saí em março de 2016, por escolha. Mas não fiquei lá trancado, né? Foi uma estratégia, eu saía para ir trabalhar,
na Globo, junto com psicóloga. Eu ia no teatro com a psicóloga, eu ia no cinema. Você reaprendeu a viver, Casagrande. Eu fui aprendendo a me colocar dentro da sociedade novamente, tendo um prazer real, não um prazer falso que a droga te coloca, com uma segurança de ter uma pessoa psicóloga ao meu lado, que qualquer crise que aparecia no momento, eu já conversava com ela, ela apontava para mim algumas coisas, ó, pô, aquele momento você parecia, você teve o mesmo comportamento que você tinha antes, ela ficou moldando. E dali, quando eu saí em 16, acabou. Quando eu saí em 16, não bebi, não bebo, não uso drogas, não fumo. Mas isso aconteceu depois que você já tinha feito muita coisa na vida e tal. A minha dúvida é, muita coisa boa, inclusive. A minha curiosidade, melhor dizendo, é o seguinte: como olhar para trás e não se penalizar, e não se culpar, e ter coragem de olhar para frente, sabendo que foi uma chance e você vai tocar a vida de um jeito diferente? Tem algumas coisas algumas definições que eu tenho, algumas visões assim. É o seguinte: primeiro, a maior parte do tempo, se eu falar, eu falo isso em palestras, tá? Para os pais, se eu falar que a droga é ruim, é mentira. Ninguém se vicia em coisa ruim. Exato. Mas ela é mentirosa. E depois ela te envolve numa dependência. Mas essa dependência pode demorar muitos anos para se desenvolver, e você usa drogas, não vai percebendo que está se envolvendo e está muito divertido ainda e se diverte. Ou pelo menos aparentemente você acha que está se divertindo, acha que está todo mundo achando legal, a sua família não está. Né? E você vai até virar um dependente químico, que foi meu caso, quase morri, destruído, estraguei boa parte das minhas relações, tive que recuperar as relações. Então eu olho para trás e é o seguinte: aí eu não me arrependo, porque se eu não tivesse passado por tudo aquilo que eu passei, eu não seria o cara que eu sou hoje. Certo. E eu não teria condições de ajudar essas pessoas desse meio. Lá nesse... que estão na Cracolândia, que estão internados, sabe, que estão com medo de se internar, que precisa ter um conhecimento maior, precisa ter uma pessoa que seja igual a eles. Eu sou um dependente químico, nunca vou deixar de ser, mas eu vivo em recuperação muito bem. Então eles ouvem um outro dependente químico falar. Eles contestam um pouco os psicólogos e psiquiatras. Eu já vi várias vezes num grupo terapêutico o cara falar para a psicóloga: você usou droga? Então, você não usou, o que você vem falar para mim? Você não sabe de nada. Porque às vezes soa como um discurso mentiroso. Exatamente, porque aí ele vai no confronto, que ele não quer aceitar. Mas quando um outro dependente químico fala, ele fala: eu passei por isso, eu sou assim. Então, hoje eu tenho condições de colaborar com esse pessoal. Inclusive, eu estou num projeto junto com o padre Júlio Lancelotti para ajudar os dependentes químicos, que ele cuida já lá na igreja dele, lá na Moca. Né? Nós pretendemos fazer juntos, talvez, grupos terapêuticos, uma vez por semana, com o mesmo grupo, para ver como que é o desenvolvimento. Claro, com a psicóloga juntos. Né? Precisa ter um profissional da saúde junto. E eu estou sempre nesse caminho. Então, quando eu olho, eu falo assim: teve perdas e danos. E só estou aqui porque passei por onde passei. Teve perdas, teve danos, teve conhecimento, teve coisa profunda que, juntando tudo isso, fez o cara que eu sou hoje. Eu estava ouvindo outro dia no rádio, assim, essa nova gestão, o que a gente vai fazer com a Cracolândia e tal, porque às vezes parece um problema insolúvel. Você acha que é possível, eu não sei se você tem a resposta, essa é a solução, mas você acha possível uma solução para a Cracolândia? Eu acho assim, a tentativa de recuperação do dependente químico, principalmente quando eles estão na rua já, de situação de rua... Que já está muita coisa comprometida, né? Você tem que começar pela autoestima. Então, porque quando ele olha para o outro que está jogado no chão, magro, sem dente, fumando crack, ele se vê naquilo. E ele vê o outro ali, ele vê o outro lá, ele acaba normalizando aquela situação dele. Eu sou assim mesmo, vou ficar aqui. Mas se alguém fizer um teste de pegar 3, 4 dessas pessoas, levarem para tomar banho, para colocar uma roupa limpa, para cortar o cabelo, para fazer a barba, pôr um dentista, tirar uma foto, a hora que você pega uma foto quando ele sai da Cracolândia, depois você pede para ele olhar no espelho quando ele tiver já com banho tomado, barba. Ele vai preferir a versão... Aí você pode perguntar para ele: o que você prefere? Ser esse cara do espelho ou você quer ser esse cara da foto? É um confronto
É um confronto. O cara pode chegar e falar assim, ó, eu prefiro ficar lá na Cracolândia. Ele pode falar isso. Mas eu acho que a grande maioria vai preferir ver aquela imagem do espelho. A dignidade. Dignidade. Então, tem que começar pela autoestima e pela dignidade. Eu não sei de que forma fazer isso, eu não tenho ideia. Mas como eu sou dependente químico e eu comecei a melhorar através da autoestima, quando eu começava a olhar no espelho, quando eu comecei a andar normal na clínica, comecei a fazer esporte, comecei a me alimentar direito e tal. Você falou, pô, esse cara é mais legal. Pô, caramba, aí eu comecei só a tratar das coisas internas, porque os meus comportamentos não tinham mudado ainda, né? Os princípios e os valores estavam invertidos, que são a coisa mais difícil de você fazer, é recuperar e colocar na ordem certa. Aí as pessoas falam, mas o que é? Os princípios e valores estarem invertidos numa pessoa, dependente químico, por exemplo. Eu preferia cheirar cocaína ao invés de ver a minha mãe. Então, o que eu coloquei como mais importante? A droga. Cocaína. Então, você inverteu os valores. Sem dúvida. Né? Nossa, e mudar isso, Casagrande. Exatamente. Então, aí você tem todo um processo. Eu dei o exemplo da droga porque é o meu problema, mas com um monte de coisa. Sabe, você pode deixar de ficar com seus filhos para ir bater bola com os seus amigos. Para trabalhar. Para trabalhar, enfim. Então você tem que recuperar aqueles valores, né? E é uma coisa muito difícil de fazer. É demorado, porque você fica muito tempo ainda achando, muitas vezes, que ir tirar uma onda é mais legal do que estar com a mãe e com o pai. Até você perder. Aí você fala, caramba, eu podia ter ficado mais tempo com eles e tal e tal. Então, esse processo da recuperação dos princípios e dos valores, ele é muito difícil de se fazer, leva muito tempo, entende? Mas... E é um investimento. Então, mas a parte da autoestima, e da dignidade, ela abre essa porta para você entrar na estrada de colocar seus valores, seus princípios na ordem certa. Instiga. Né? Instiga. Vai, não sei se vai dar tempo da gente chutar todas as bolas ao gol. Falta só mais uma. São A4. Lá, família e relacionamento. Por conta das drogas, você esteve afastado da família. Como ocorreu a aproximação entre vocês? Então, mais algo a dizer? Fica à vontade. Eu larguei meus filhos, meus pais, todo mundo, né? Por muito tempo. Aí fui internado, eles me apoiaram, ninguém me julgou, minha família toda apoiou e iam me visitar e tal, mas depois eu tive que recuperar a confiança deles. E não foi uma coisa simples, não foi uma coisa fácil, porque não é falando, né? Eu tô legal, parei de usar droga, não é falando, é com comportamento. Eles precisam perceber em você, eles mesmos precisam perceber em você que o seu comportamento mudou, que a sua cabeça mudou e que você não está mais mentindo nem manipulando. Você teve a sensação que você estava conhecendo seus filhos, a sua família, tá naquele momento, já depois que você reviu todos os seus valores e mudou? Não, eu acho que eles estavam me conhecendo naquele momento. Porque eu sou um cara, sempre fui muito carinhoso, muito atencioso, adoro crianças, me diverti pra caramba com meus filhos e eu adorava ir com eles para um clube, para chutar bola, ir num parquinho, sempre quis ficar com eles, até o momento que eu perdi o controle da minha vida. Então, como eles eram muito, muito novos, eles automaticamente eles começaram a não entender por que o pai mudou daquele jeito. Qual era o pai real? Aquele que brincava, jogava videogame, ia chutar bola, jogar botão, ou esse cara que fica fechado, não dá risada, some, aparece horas depois e tal. Então, o que teve que acontecer? Eu tive que passar segurança para eles, com comportamento, não falando, eles começarem a ter uma confiança em mim, né? E começarem a gostar de mim de novo. Porque eles gostavam muito lá atrás. Todos eles gostavam muito lá atrás. E depois, obviamente, ninguém gostou mais por um período. E eles tiveram que aprender a gostar de novo. Porque eles gostavam do pai deles. Eles não gostavam daquele cara que ficou... Daquela versão. Então, a recuperação ela foi demorada, não foi forçada, sabe? Desconfiaram de mim diversas vezes. Quando eu estava em casa,
no quarto, deitado à tarde, que era um movimento que eu fazia quando usava drogas, eles entravam em casa, o que você está fazendo, pai? Não sei o que. Eu falei, tô deitado só. Então demorou um bom tempo para eles começarem a confiar no meu comportamento, na minha fala, porque o dependente químico é muito mentiroso e manipulador, né? Então, as pessoas têm que começar a prestar atenção para ver se eu não estava manipulando nem mentindo, se eu não estava enganando ninguém. E essa confiança só o tempo. Só o tempo. Como que você vai passar para a pessoa que você está falando verdade e não está manipulando? Se eles manipulou e mentiu por muitos anos, eles têm que ir aos pouquinhos. Você tem que ter paciência, você não pode forçar, você não pode se desesperar, você não pode chutar o balde, sabe? Porque às vezes dá aquela vontade, ninguém acredita em mim, quer saber? Eu vou continuar mesmo mentindo, vou lá usar droga e tal. Essas coisas aparecem durante o processo. Né, as pessoas demoram para acreditar em você, demoram para confiar. Chega uma hora que aí você fala assim, até quer porque saber? você também está fragilizado. Quer saber? Eu não quero, não acredita? Então tudo bem. Então você passa por esse período. Então você tem que ter a cabeça forte, consciência e ter mesmo um objetivo de vida, que é a mudança de comportamento, sabe? Então, e esse processo as pessoas não sabem como é que é. Quem não é o dependente, quem não se tratou, que está ali fora, ela fica esperando você mostrar para ela que você está falando a verdade. E você não pode ficar desesperado para fazer isso. Você tem que... O que eu vou fazer? Tem que ir, vai indo. E eu deixei, eu fui muito bem no quesito de não ficar impulsivo, né? E não ficar ansioso. Ah, é? É. Não fiquei impulsivo nem ansioso para reconquistar a minha família, ou para reconquistar a confiança das pessoas. Eu não fiquei impulsivo e ansioso. Porque a impulsividade e a ansiedade, elas iriam me atrapalhar. Elas iriam me atrapalhar. Porque quando você está impulsivo, você vai afoito. Quando você está ansioso, você faz tudo com pressa. Né? Então, você não consegue mostrar a verdadeira... o que você está falando de real. O seu comportamento real. Né? E eu tive essa paciência com a ajuda de medicamentos, tá? Não sou Superman, não. Com medicamentos e tal. E consegui e vivo muito bem minha relação com a minha família, com meus amigos, com quem eu trabalho. Eu sou muito na minha, tá? Sou muito na minha, eu não fico cuidando do que o cara está fazendo, do que deixa ele fazer. Eu faço o meu trabalho. No meu trabalho, eu sou intenso, sou direto e sou totalmente independente. Eu falo em cima de fatos, eu não fico inventando história. Né? As pessoas gostam de distorcer o que a gente fala quando você critica fortemente alguém que não gosta de ser criticado e que se sente superior a outra pessoa. Essa pessoa gosta de tentar desqualificar a sua opinião, desmoralizar, humilhar, desqualificar a opinião, né? E eu não entro nesse jogo. Eu vou lá, eu sei que eu vou escrever uma coisa forte sobre alguém, eu sei que vai ter repercussão, eu sei que a pessoa pode reagir e eu não estou nem aí. É assim. Hoje você está no UOL e na Folha? Não, na Folha eu não renovei. Eu estou no UOL. No UOL e estou esperando aí qualquer contato, sei lá. Para TV, para o que for? Para TV, fazer um podcast, tem muita coisa que... Tem muita coisa. Rádio, eu já te ouvi no rádio várias vezes, é muito gostoso. Não, eu estou no 89, né? Muito faz 5 anos já. Segunda-feira, dia 23, volta no estúdio, né? Nós estamos 3 anos sem fazer estúdio. Efeito pandemia. E tem as palestras? E tem as palestras, quando pinta, sempre tem algum contato, alguma entrevista. Eu sou muito fácil. Eu sou aquilo que eu falei, se me convidar e bater em mim, eu vou, entendeu? O Instagram do Casagrande é Casagrande Júnior, de Walter Casagrande Júnior. O site Casagrande Júnior, Júnior sempre JR. Então o site wcasagrandejunior.com.br e o Instagram Casagrande.jr, melhor dizendo, né? E você gosta de Instagram, dessas coisas ou não? Cara, assim, eu tenho uma relação meio ambígua com redes sociais. Porque eu sou um cara... Pelo meu temperamento, pelos meus posicionamentos, tanto político como crítica a jogador de futebol e tal, eu sou muito atacado nas redes sociais, né? E as pessoas você vai em duas paixões, né? As pessoas atacam viciado, drogado, cheirador, papapá, que hoje não me afeta mais, mas eu não gosto de ficar lendo, sabe? Então, eu tenho aquela relação assim, eu vou no Ibirapuera caminhar, eu sempre vou com a camisa de um time, eu tiro uma foto, escrevo um texto, mando pro meu filho posta, eu gravo o vídeo quando eu quero, eu gravei da Vandinha, que foi legal essa semana. Então, eu gosto das coisas, eu curto as coisas, mas ao mesmo tempo eu me preservo.
sabe? Eu me protejo. Sem dúvida. Sabe? Que eu acho que as pessoas que gostam de redes sociais, que curtem as redes sociais, elas têm que aprender. É uma coisa que não vai para trás, é uma coisa que só vai evoluir. As pessoas que entram muito em redes sociais, elas precisam aprender a se proteger, a se preservar. Colocar um limite. Colocar um limite para ela, não é para os outros, é. porque você não comanda as redes sociais. Exatamente. As pessoas entram nas redes sociais, elas falam o que quiser de você, contam mentiras, inventam histórias, agridem e tal, e é você que tem que pôr o seu limite. Ó, até aqui eu vou, daqui para lá não vou. Quando a gente fala que não pode ficar criticando as pessoas, o foco não são nas pessoas, é em você. Coloca esse limite. Cara, você não tem o controle. O que acontece? Teve uma distorção muito forte de valores na sociedade brasileira em relação à liberdade de expressão. Né? A liberdade de expressão, ela tem limite. A liberdade de expressão não é tudo. Algumas pessoas colocaram na cabeça da grande maioria, ou numa boa parte da população brasileira, que liberdade de expressão você pode agredir a pessoa, xingar, ofender, ameaçar, que é opinião. Não é. Opinião é você falar gosto, não gosto, não concordo, não concordo, não quero ir lá, eu fui e não gostei, viu o jogo da seleção, Casagrande comentando, não gosto do Casagrande comentando, não gosto do Galvão narrando, ou gosto dos dois. Isso é opinião. Agora, quando você olha, você vai lá e fala assim na rede social, pô, o Casagrande é um cheirador, um viciado, isso aí não é liberdade de expressão. E aí você tem que se proteger disso, né? Porque você não tem o controle das pessoas. Eu acho que um dia vai aparecer alguma coisa que vai começar a regular isso. Você acha? Eu acho que senão ninguém vai viver mais, ninguém vai viver em paz, sabe? Meu querido, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Saúde, obrigada pela sinceridade, pela franqueza e intensidade. Saúde sempre, né? Porque o nosso encontro anterior não foi possível por conta da Covid. Espero que isso seja um assunto do passado. Sim. Né? Tomar vacina, né, gente? E venha sempre que quiser. Só me convidar. Aqui. Eu faço 4 horas, de segunda a sexta, das 2 às 6, estamos aqui. Tá certo. Vai com Deus, meu querido. Muito obrigada, viu? Obrigada. Ai, que eu via você jogando com o Sócrates lá em Rio Preto, a gente ficava torcendo. Era o máximo. Muito legal te entrevistar. Até breve, meu querido. Valeu. Daqui a pouco...